Olá a todos! Essa é uma dinâmica da disciplina de bioinformática. Nessa dinâmica abordaremos a modelagem comparativa e DOC molecular da proteína S-adenosilmetionina sintase 1, de Saccharomyces cerevisiae. Nosso alvo molecular é a S-adenosilmetionina sintase 1 sob o código P10659 no banco de dados UniProt. A função dessa proteína é catalisar a formação de S-adenosilmetionina a partir da metionina e a adenosina trifosfato, ATP. A reação ela compreende duas etapas que são catalisadas pela mesma enzima, a formação de S-adenosilmetionina e trifosfato e subsequente hidrólise do trifosfato. Ela possui como cofatores duas moléculas de magnésio e uma molécula de potássio, que são essenciais para o seu funcionamento. A Saccharomyces cerevisiae é uma levedura e seu componente celular correspondente é o citoplasma e possui ação enzimática de transferase. Após recolhermos as informações necessárias no banco de dados UniProt, iniciamos a busca por nosso molde. A fim de predizer a estrutura da proteína, foi realizada uma modelagem comparativa, buscando uma estrutura similar à sua sequência, uma identificação de referência no BLAST, utilizando como database o PDB. Foi também realizado um estudo estrutural detalhado das moléculas, buscando por domínios, regiões catalíticas e famílias, por exemplo. Foram analisados os resultados da busca e feita uma tabela com 10 moldes de 10 diferentes espécies, com no mínimo 57% de identidade entre as sequências. Foram levados em consideração critérios como identidade, similaridade, cobertura e gap. Foi escolhida a metionina desiltransferase complexada, com análogo da L-metionina, que possui uma identidade de 69%, ou seja, está entre os três com maior identidade, uma cobertura de 99%, 84% de similaridade e ausência de gaps, além de possuir uma estrutura tetramérica, ligação ao análogo da L-metionina, o substrato, e a presença de cofatores magnésio e potássio. Após a escolha do molde, foram feitos alinhamentos entre as sequências com diferentes metodologias e comparados os resultados. Foram utilizados o cluster, o ProMouse e o BLAST. Foi definido como melhor escolha o alinhamento realizado no cluster. Para a construção dos modelos foram utilizados programas baseados em dois métodos. O método de construção utilizando corpos rígidos, que constrói o modelo por partes, baseando-se no fato de que essas proteínas compartilham um determinado grau de identidade e por isso possuem regiões estruturalmente conservadas, e para isso foi utilizado o programa Swiss Model, e também a partir do método das restrições espaciais, onde utiliza distâncias geométricas e técnicas de otimização para satisfazer as restrições espaciais das proteínas, e para isso utilizamos o programa Model. Foram gerados 3 candidatos a modelo para a proteína com Swiss Model, 2 com método automático e outro com seu alinhamento como entrada, e um pelo Model. Os resultados gerados foram armazenados e utilizados para avaliação dos modelos. Para a validação dos modelos, nós usamos o programa ProCheck no servidor Saves e o servidor MolProbit para avaliar a qualidade estereoquímica através do cálculo da geometria de cada resíduo da proteína. E usamos também o servidor Prosa, que avalia o modelo em relação à sua energia total e gera um Z-score, utilizado para comparar o modelo avaliado com as estruturas de mesmo tamanho resolvidas experimentalmente. No gráfico de Ramachandra, onde em vermelho são as regiões favoráveis, o R1, amarelo as regiões permitidas, R2, em bege as regiões generosamente permitidas, R3, e em branco as regiões não permitidas, R4, os modelos que tiveram o melhor resultado foram o monômero do Mulline e o dímero gerado automaticamente pelo Swiss Model. Ambos tiveram mais de 90% dos resíduos em regiões favoráveis e não apresentaram resíduos em regiões não permitidas. Já os modelos do tetrâmero e do monômero do Swiss Model não atingiram a pontuação de 90% para regiões favoráveis, o que é desejável para seguir para a etapa de DOC. No Prosa, todos os modelos apresentaram os score dentro do esperado para proteínas de mesmo tamanho resolvidas experimentalmente. Em relação ao MSD entre modelo e template, todos foram de menos de 0,2 angstroms, ou seja, as estruturas dos modelos estão quase idênticas aos moldes. Então, considerando todos os resultados da validação, o melhor modelo é o do Mulline. No entanto, o modelo gerado pelo Mulline é o monômero, e segundo as informações obtidas no UniPro sobre o sítio de ligação, todos os sítios são compartilhados por subunidades de diferentes cadeias. Assim, visando a etapa de docking, o modelo escolhido foi o dímero do Swiss Model.
Então, conforme apresentado para a etapa de docking, nós selecionamos o modelo gerado pelo Swiss Model na conformação de dímero, a fim de preservar o sítio de ligação. Como nós faremos um docking direcionado, necessitamos obter as coordenadas para a delimitação da grid. Dessa forma, utilizamos o seguinte comando no Pymble para obter as coordenadas x, y, z. Outra etapa importante para a simulação do docking é a protonação tanto da proteína quanto dos ligantes. Para isso é necessário estimar um valor de pH. A proteína-alvo encontra-se no citosol celular, onde o pH varia em torno de 7. Segundo um artigo de 76, o pH ideal para o funcionamento dessa proteína varia entre 7 e 7,8, enquanto um artigo de 2009 indica que o pH citosólico dessa espécie fica em torno de 7 a 7,4. Com base nessas informações, nós estipulamos um valor de pH de 7,4 para simulações de protonação. A protonação da proteína-alvo foi realizada na plataforma PDB-2PQR, indicando o valor de pH de 7,4 e o campo de força parse. Enquanto a protonação dos ligantes foi realizada na plataforma OpenBabel, indicando os formatos de input e output, adição de hidrogênios e o mesmo valor de pH. Nesse momento, já temos todas as moléculas necessárias para a simulação de docking. Temos a proteína-alvo protonada, os ligantes protonados, os cofatores, que seriam 2 íons de magnésio e 1 de potássio, além das coordenadas de delimitação da grid. Com esses parâmetros, podemos gerar nossa simulação na plataforma Doctor. Ao final da simulação, todos os ligantes se mantiveram próximos dos cofatores e do sítio de ligação proposto. Além disso, com os parâmetros obtidos ao final do docking, podemos evidenciar que, dentre as interações proteína-ligante, destacou-se a interação com canabidiol, devido à sua alta afinidade de ligação. Foi feita também a predição entre interações e ligações da proteínas e ligantes, utilizando Pymol e PLIP. Para o canabidiol, hidroxicloroquina e trobamicina, apenas o PLIP identificou interações entre os sítios de ligação aos substratos da proteína e os ligantes. Foi feita também a predição das propriedades farmacocinéticas de cada ligante, utilizando PKCSM e Swiss ADMA. Para a taubromicina foi observada hepatotoxicidade e genotoxicidade. Entre canabidiol e hidroxicloroquina, foi observado que o canabidiol apresentou maior lipofilicidade e menor massa molecular, facilitando sua inserção na célula e encontro com a proteína-alvo que se mantém no citosol.